Edmund Emil Kemper III era uma figura imponente, com uma inteligência elevada e um charme enganador. Por detrás das suas palavras educadas e comportamento gentil, escondia-se um monstro. Conhecido como o assassino das Coeds, tinha como alvo mulheres jovens, mascarando a sua brutalidade com uma fachada de segurança. Os seus métodos eram horríveis, as suas motivações distorcidas. Kemper era calculista e manipulador, usando o seu conhecimento de psicologia para atrair vítimas e evitar suspeitas. Até os psiquiatras foram enganados, acreditando que ele estava reabilitado. A sua inteligência era uma arma, empunhada com precisão letal. Esta história mergulha na vida de Ed Kemper, explorando o seu início conturbado e os crimes que chocaram um país. A sua disponibilidade para discutir os seus atos horríveis em detalhe é um legado arrepiante. Obriga-nos a questionar os nossos julgamentos de caráter e os estranhos que encontramos todos os dias. O contraste entre a sua aparência exterior e a realidade interior é gritante. O seu caso oferece uma janela perturbadora para a mente de um assassino em série. É uma história de manipulação, violência e a facilidade aterradora com que um assassino se pode misturar na sociedade. Compreender é crucial, apesar dos detalhes sombrios. O mal pode ter um rosto comum, sentado ao nosso lado, a beber um copo, a oferecer uma boleia. A história do assassino das Coeds é um lembrete arrepiante desta verdade inquietante. A sua dualidade é o que torna o seu caso tão perturbador. Desafia o nosso sentido de segurança e a nossa capacidade de julgar o caráter. Os detalhes são sombrios, mas a compreensão é crucial. A infância de Edmund Kemper foi marcada por instabilidade familiar e turbulência emocional. Nascido em 1948, a relação volátil dos seus pais terminou em divórcio, afetando-o profundamente. A sua mãe, Clarnell, era dominadora e abusiva, trancando-o na cave e humilhando-o. Este isolamento alimentou um ressentimento crescente, levando-o a fantasias sombrias. Os primeiros sinais de violência surgiram quando ele maltratava animais e participava em jogos perturbadores. A sua inteligência permitia-lhe racionalizar esses pensamentos, enquanto a sua estatura o tornava fisicamente imponente. Sentindo-se impotente, ansiava por controlo, um desejo que se manifestaria de forma horrível. As sementes da violência foram semeadas num ambiente familiar tóxico. Mudar-se para o Montana com a mãe apenas exacerbou os seus problemas. Separado do pai, sob o controlo da mãe, as suas fantasias tornaram-se mais elaboradas. O jovem rapaz que mostrava potencial foi consumido por impulsos sombrios. O mundo parecia alheio à tempestade que se formava dentro dele. Ele era uma bomba relógio, e a contagem decrescente tinha começado. A sua raiva fermentava e as suas fantasias tornavam-se mais elaboradas. O isolamento pode ter exacerbado os seus problemas. As sementes da violência foram semeadas num ambiente familiar tóxico. O mundo à sua volta parecia alheio à tempestade que se formava dentro dele. Em agosto de 1964, a violência latente de Ed Kemper explodiu. Aos 15 anos, vivia com os avós paternos, para onde fora enviado pela mãe. Sentindo-se rejeitado e deslocado, o seu ressentimento transferiu-se para os avós. Após uma discussão, alvejou a avó, Maud, com uma calma arrepiante. Depois, esperou que o avô, Edmund Sr., regressasse e alvejou-o também. Queria eliminar testemunhas e completar o seu surto violento. Após os assassinatos, Kemper ligou à mãe e de seguida à polícia, confessando sem hesitação. As autoridades depararam-se com um jovem de 15 anos que tinha matado os próprios avós. Um crime chocante. Diagnosticado como esquizofrénico paranoide, foi internado no Hospital Estadual de Atascadero. Lá, foi um paciente modelo, aprendendo sobre psicologia e manipulando o sistema.
A sua inteligência e cooperação mascaravam a sua verdadeira natureza. Passou lá 5 anos, adquirindo conhecimentos sobre o comportamento humano. Aprendeu a manipular o sistema. A sua estatura e inteligência foram notadas, fazendo-o parecer mais velho do que realmente era. Estava perturbadoramente desligado da gravidade das suas ações. Os assassinatos foram brutais e chocantemente premeditados para um rapaz da sua idade. As autoridades depararam-se com um rapaz de 15 anos que acabara de matar os próprios avós. No Hospital Estadual de Atascadero, Ed Kemper era um indivíduo astuto. Estudou psicologia, aprendendo o jargão e os critérios de diagnóstico. Usou esse conhecimento para se apresentar como curado, convencendo os psiquiatras de que já não era uma ameaça. Em dezembro de 1969, aos 21 anos, foi libertado sob custódia da mãe, uma condição à qual se opunha. A sua relação tóxica recomeçou e o sistema falhou em proteger o público. Kemper tentou inicialmente levar uma vida normal, frequentando a universidade e procurando emprego. Rejeitado pela polícia, o seu ressentimento em relação à autoridade e às mulheres aumentou. Viver com a mãe era uma fonte constante de raiva. O monstro dentro dele estava adormecido, não vencido. Entre maio de 1972 e abril de 1973, o seu reinado de terror começou. Apanhava jovens mulheres à boleia, usando o charme como isco. As suas fantasias de violência e controlo foram encenadas no mundo real. O assassino das Coettes tinha começado o seu trabalho macabro. A sua inteligência era o seu escudo, permitindo-lhe evitar suspeitas. O sistema concebido para proteger o público tinha falhado. A paz frágil estava destinada a ser de curta duração. A rejeição magoou-o e o seu ressentimento em relação a figuras de autoridade, particularmente mulheres, continuou a fermentar. Entre maio de 1972 e fevereiro de 1973, Ed Kemper assassinou 6 jovens mulheres. As suas vítimas, principalmente estudantes universitárias, andavam à boleia, uma prática comum em Santa Cruz. Kemper explorou esta vulnerabilidade, usando a sua inteligência e comportamento benigno para ganhar a confiança delas. Uma vez isoladas, a sua verdadeira natureza emergia, transformando-o num assassino sádico. Os seus métodos eram brutais, envolvendo tiros, facadas ou asfixia. Motivado pela raiva, frustração sexual e desejo de controlo, projetava o ódio que sentia pela mãe nas suas vítimas. Depois de as matar, levava frequentemente os corpos para o apartamento da mãe, praticando atos de necrofilia. A comunidade de Santa Cruz foi dominada pelo medo à medida que jovens mulheres desapareciam. Kemper, ironicamente, era amigo da polícia local, escondendo-se à vista de todos. A sua capacidade de compartimentar a vida era uma marca da sua psicopatia. As vítimas incluíam Mary Ann Pess, Anita Luchessa, Aiko Koo, Cindy Schall, Rosalind Thorpe e Alice Liu. Cada mulher tinha sonhos e aspirações, extintos pela crueldade de Kemper. Ele narrou os seus crimes com um distanciamento arrepiante, descrevendo os seus processos de pensamento e métodos. Esta falta de remorso é um dos aspectos mais perturbadores do seu caso. Compreendia a mecânica do seu mal, mas não sentia qualquer peso emocional. A polícia debatia-se para encontrar pistas, sem saber que o monstro estava entre eles. O seu charme era o seu isco, e a sua inteligência era o seu escudo. O culminar da fúria de Ed Kemper foi o assassinato da sua mãe, Clarnell. A 20 de abril de 1973, agiu de acordo com as suas fantasias matricidas, espancando-a até à morte. O ato foi de extrema violência, a derradeira expressão do seu ódio. Depois de a matar, as ações de Kemper tornaram-se grotescas, decapitando-a e profanando os seus restos mortais.
Queria silenciar a voz dela, mesmo na morte. Pouco depois, convidou a amiga dela, Sarah Sally Hallett, a ir à sua casa e estrangulou-a. Este ato pragmático demonstrou a sua natureza fria e calculista. Com a mãe e a amiga dela mortas, Kemper atingiu um ponto de ruptura. O alvo principal da sua raiva desaparecera e a sua violência parecia dissipar-se. Fez as malas, pegou no carro da mãe e conduziu para leste. O reinado de terror estava prestes a terminar, não por captura, mas por decisão própria. O assassinato de Sally Hallett foi uma ponta solta que ele atou. Foi um clímax horrível para uma vida inteira de abuso percebido. A sua raiva não foi satisfeita apenas com a morte dela. Precisava de destruir completamente a influência dela sobre ele. Os assassinatos subsequentes das estudantes podem ter sido prática ou um desvio dos seus sentimentos em relação a Clarnell. A força motriz por detrás da sua violência parecia dissipar-se. Depois de matar a mãe e a amiga dela, Ed Kemper fugiu para Pueblo, no Colorado. A 24 de abril de 1973, ligou para o Departamento de Polícia de Santa Cruz, confessando os assassinatos. Inicialmente céticos, a polícia percebeu rapidamente que não se tratava de uma confissão falsa. Kemper esperava junto à cabine telefónica, sem oferecer resistência. Narrou os seus crimes em detalhe, surpreendendo os agentes com a sua franqueza. A sua memória era precisa, a sua narrativa coerente. Extraditado para a Califórnia, continuou a cooperar, ansioso por falar sobre os seus crimes. A sua discussão articulada sobre a violência fascinou e horrorizou as autoridades. Durante o julgamento, declarou-se inocente por motivo de insanidade. No entanto, as suas confissões detalhadas e inteligência depuseram contra esta alegação. A acusação retratou-o como um assassino astuto, que sabia exatamente o que estava a fazer. Em novembro de 1973, foi considerado culpado de 8 crimes de homicídio qualificado. Foi condenado à prisão perpétua, renunciando ao seu direito de recorrer. A sua disponibilidade para falar ofereceu um vislumbre arrepiante da sua psique. Queria que o mundo soubesse o que ele tinha feito. O seu caso continua a ser um tema de fascínio e horror públicos. É um capítulo negro nos anais do crime real. O caso de Ed Kemper é uma lição perturbadora sobre a natureza enganadora das aparências. Inteligente e articulado, mascarava uma realidade monstruosa. A sua história obriga-nos a confrontar a verdade de que o mal se pode esconder por detrás da normalidade. O perfil psicológico de Kemper é complexo, combinando um QI elevado com trauma emocional severo. Era calculista e manipulador, usando o seu conhecimento do sistema a seu favor. O seu caso foi extensivamente estudado, fornecendo perspectivas sobre a mente de um assassino em série. As suas entrevistas cândidas da prisão oferecem um vislumbre arrepiante da sua psique. O impacto dos crimes de Kemper em Santa Cruz foi imenso, estilhaçando o sentimento de segurança. As práticas policiais foram influenciadas, destacando a necessidade de uma melhor compreensão dos criminosos em série. A sua capacidade de interagir com a polícia enquanto cometia assassinatos foi um alerta. Atualmente, Kemper continua encarcerado, tendo-lhe sido negada a liberdade condicional várias vezes. Continua a dar entrevistas, discutindo os seus crimes com um distanciamento arrepiante. O seu caso continua a ser um tema de fascínio e horror públicos. É um capítulo negro na história do crime real. A sombra de Ed Kemper perdura como um lembrete da capacidade para o mal dentro de um ser humano. A sua história é um testemunho sombrio dos monstros que caminham entre nós. Desafia o nosso sentido de segurança e a nossa capacidade de julgar o carácter.